Em 15 de fevereiro de 2008, Albert Jimenez retornava ao trabalho após o almoço. Ele caminhava calmamente por uma estrada próxima a um parque empresarial em Reno, Nevada, quando algo em um terreno baldio chamou sua atenção. Um par de meias laranja fluorescente destacava-se em meio a um amontoado de galhos de árvores. Movido pela curiosidade, Albert se aproximou do local. Inicialmente, pensou que se tratava de um manequim, mas à medida que se aproximava, um arrepio percorreu seu corpo ao perceber a verdade. Era um corpo humano. Albert imediatamente pensou nas fotos da jovem desaparecida há quase um mês que circulavam na mídia, mas o rosto à sua frente não parecia o da moça procurada por sua família. Talvez a palidez da morte tenha deformado suas feições. Em estado de choque, ele correu de volta ao trabalho para ligar para a polícia. Os agentes chegaram rapidamente ao local e, ao examinar a cena, perceberam que, pelas marcas do corpo, era provável que a jovem havia sido agredida. Ainda na cena do crime, os policiais começaram a se questionar como ela tinha chegado ali e quem poderia ser capaz de cometer um crime tão brutal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Marlon Viegas e hoje eu estou trazendo mais um caso criminal para vocês. Então, desde já, eu peço que se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Também não esqueça de deixar seu like neste vídeo, isso ajuda muito na divulgação dentro da plataforma. E se você quiser dar um apoio a mais ao canal, considere se tornar membro para ajudar na produção do nosso conteúdo. Então, sem mais, vamos ao caso de hoje. Brianna Zunino Dennison nasceu em 29 de março de 1988, em Reno, Nevada, sendo a primeira filha de Bridget Sunning e Jeff Dennison. Com o nascimento de seu irmão Bran, a família cresceu. A infância de Brianna foi marcada por uma criação com fortes valores que a transformaram em uma pessoa gentil e sempre disposta a ajudar os outros. Ela também possuía um amor especial pelos animais, especialmente por seu cachorro Ozzy. Aos 6 anos, Brianna enfrentou uma perda devastadora, a morte de seu pai. Com o apoio de seus entes queridos e terapia, ela conseguiu superar a dor. Apesar dessa tragédia, Brianna viveu experiências maravilhosas, viajando por grande parte do mundo e passando um ano em Roma. Em 2006, Brianna concluiu o ensino médio em Reno e, posteriormente, ela, sua mãe e irmão se mudaram para Mendocino, na Califórnia, cidade natal de sua mãe. Lá, ela se matriculou na Universidade de Santa Bárbara. Seu sonho era se tornar psicóloga, ajudando os outros da mesma forma que ela havia sido ajudada depois do trauma de perder seu pai. As mudanças nunca foram um problema para a jovem, que se adaptava facilmente e adorava conhecer novas pessoas. Sua mãe a chamava carinhosamente de Brice, pois ela era como um sopro de ar fresco no verão. Aos 20 anos, Brianna era uma jovem sonhadora e tentava levar a vida levemente, porém, seus sonhos foram interrompidos tragicamente. Durante as férias de inverno de 2008, Brianna voltou para Reno, sua cidade natal, para participar de um festival de snowboard e visitar amigos e familiares. Em 19 de janeiro daquele ano, ela passou o dia se divertindo com sua família e uma parte da noite no cinema com sua mãe. Depois que saíram do cinema, Brianna disse à mãe que planejava passar um tempo com seus amigos que participariam do festival e depois se reuniriam na casa de Kate Hunter, uma amiga de longa data. Ela também disse que dormiria na casa dessa amiga. Brianna era muito responsável e não queria que sua mãe ficasse preocupada, então sempre fazia questão de informar a ela tudo o que pretendia fazer, com quem estaria e a que horas pretendia voltar para casa. Às 9 horas da noite, Brianna se despediu de sua mãe e encontrou Kate para ir ao festival. Primeiro, as garotas visitaram o cassino do Hotel Regency. De lá, pegaram um ônibus para assistir a um show, a principal atração da noite. Depois voltaram ao hotel para um lanche. Às 4 horas da manhã, elas e mais 4 amigos foram para a casa de Kate. Depois de garantir que as meninas estavam em segurança, os amigos se despediram e foram embora. Brianna se preparou para dormir. Kate gentilmente se aproximou e entregou a ela 2 cobertores e um travesseiro, sugerindo que dormisse no sofá de couro, próximo à porta de entrada. Em seguida, Kate subiu para seu quarto que dividia com uma colega de estudos, acompanhada de seu cachorro.
Brianna se acomodou no sofá, a poucos metros da porta de entrada, que possuía painéis de vidro e estava destrancada. Naquele momento, ninguém imaginava que isso seria um erro fatal. Por volta das 9 da manhã, Kate despertou e foi até a sala para conversar com Brianna. Para sua surpresa, a amiga não estava lá. Kate procurou pela casa, mas não encontrou nenhum sinal dela. Uma sensação ruim tomou conta de Kate. Ao examinar o sofá onde Brianna havia dormido, notou algo preocupante: uma pequena mancha de sangue no travesseiro. O que deixava a situação mais alarmante era que todos os pertences de Brianna estavam no mesmo lugar onde ela deixou antes de dormir: sapatos, celular e bolsa com dinheiro e documentos. Isso era incomum. Brianna nunca sairia deixando suas coisas para trás, e muito menos sem avisar alguém. Cada vez mais aflita, Kate ligou para Bridget, a mãe de Brianna, e informou o que tinha acontecido. Conhecendo a filha e sabendo que algo muito sério poderia ter acontecido, Bridget imediatamente pegou o carro e se dirigiu para a casa de Kate. Enquanto isso, Kate acionou a emergência, esperando que a polícia pudesse ajudar a encontrar sua amiga. Os agentes chegaram rapidamente e começaram a investigar a casa na tentativa de entender o que tinha acontecido. Os peritos descobriram DNA masculino na maçaneta da porta, mas não conseguiram identificá-lo, pois a amostra não estava no banco de dados da polícia. Com o avanço das investigações, ficou claro que o sangue no travesseiro era de Brianna. A presença de saliva e muco sugeria uma lesão na boca, garganta ou nariz. Marcas de mordidas na capa do travesseiro indicavam que alguém pressionou o rosto dela com força, causando os ferimentos. Estranhamente, não havia sinais de luta, exceto por um dos cobertores que Brianna usava, que foi encontrado no chão da cozinha. A verdade parecia ser simples e aterradora. Alguém viu Brianna dormindo através da porta de vidro e entrou para atacá-la, agindo com tanto sigilo que nem o cachorro ouviu qualquer barulho. A partir desse ponto, a polícia passou a trabalhar com a hipótese de sequestro, descartando quase totalmente a possibilidade de um desaparecimento voluntário. A família de Brianna se mobilizou para encontrá-la, distribuindo cartazes com sua foto por toda a região e informando que ela estava descalça, vestindo apenas uma camisa branca sem mangas e uma calça de moletom. Os agentes examinaram o celular de Brianna e descobriram que ela havia trocado mensagens de texto nas horas que antecederam seu desaparecimento. A última mensagem, enviada às 4h23 da manhã, era de seu ex-namorado, que morava no Oregon e, conforme confirmado, estava lá no momento dos fatos, sendo excluído da lista de suspeitos. Em 21 de janeiro, as autoridades desencadearam uma ampla operação de buscas envolvendo cães, helicópteros, dezenas de agentes e mais de 100 voluntários. Eles vasculharam áreas isoladas, colinas, margens do rio Trucker e trilhos da Union Pacific Railroad. À medida que os dias passavam, a Universidade de Nevada, o FBI, o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e até a primeira-dama do estado, Dawn Gwynn, juntaram-se aos esforços de buscas. A comunidade do Reno estava em choque com o crime e, em homenagem a Brianna, fitas azuis foram colocadas em quase todas as antenas de carros, caixas de correios e postes telefônicos. O desaparecimento de Brianna ganhou repercussão nacional graças ao esforço da comunidade, e o caso foi apresentado no programa de televisão America's Most Wanted. No entanto, o tempo passava sem que houvesse pistas da jovem. Vários agentes fizeram visitas de porta a porta por todo o bairro, na esperança de que alguém soubesse de algo. Eles até criaram uma linha telefônica de atendimento 24 horas, mas nada parecia adiantar. Quando a polícia já estava esgotando todas as possibilidades, percebeu algo muito peculiar. Nos meses anteriores, haviam ocorrido ataques não letais na área onde Brianna desapareceu. O primeiro incidente ocorreu em 13 de novembro de 2007, às 17 horas, quando uma universitária de 21 anos foi atacada pelas costas no estacionamento de um complexo de apartamentos no College Drive. O agressor a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão entre dois carros. Ele tentou se aproveitar dela, mas a jovem resistiu, gritando com todas as suas forças. O homem fugiu, mas antes de ir, chutou a cabeça e o braço da jovem. O segundo ataque ocorreu na manhã de 16 de dezembro de 2007, nas proximidades de outro estacionamento. Um homem arrastou uma mulher de 22 anos e tentou estrangulá-la com o braço direito.
Quando não conseguiu, sufocou-a tapando o nariz e a boca. Depois que a garota desmaiou, o sujeito a levou em sua caminhonete para um local isolado. Lá, a jovem acordou com um homem em cima dela, a abusando sexualmente. Após o ato, ele a levou de volta ao estacionamento e fugiu, levando a roupa íntima dela como troféu. Apesar de não ter visto o rosto do agressor, a mulher conseguiu fornecer informações suficientes para descrevê-lo. Um homem branco, de cabelos castanhos, entre 20 e 30 anos, com altura entre 1,75 e 1,90, de estatura física grande e dedos grossos. Em termos de linguagem, o agressor falava inglês claro e fluente, sem sotaque ou dialeto regional perceptível. Contudo, a informação mais importante foi a descrição do veículo. A jovem disse que era uma caminhonete tipo picape antiga, com cabine estendida, assentos reclináveis com estofamento cinza e apoios de cabeça ajustáveis. A caminhonete tinha transmissão automática e luzes azuis no interior da cabine, localizadas acima do retrovisor. Além disso, havia algo chamativo na parte da frente, um sapato de bebê. Com essas informações, os agentes decidiram fazer uma comparação de DNA com as amostras dos dois casos, resultando em uma coincidência com o perfil genético encontrado na cena do sequestro de Brianna. Ficou evidente que os 3 ataques estavam relacionados. Os detetives, ao levarem as informações sobre a caminhonete para empresas de reparo de colisão da região, perceberam que havia muitos veículos semelhantes, todos fabricados entre 2001 e 2006. Esses veículos, modelos Toyota Tacoma, coincidiram com a descrição fornecida pela vítima. Embora ainda não tivessem encontrado o suspeito, a mãe de Brianna começou a sentir uma ponta de esperança, imaginando que talvez o homem deixasse sua filha ir, como fizera com as outras vítimas. Em 29 de fevereiro de 2008, a polícia divulgou o retrato falado do suspeito, juntamente com suas características físicas. Isso fez com que outra mulher entrasse em contato com a polícia. Ela estava certa de que também havia sido vítima do mesmo homem. Essa mulher contou que em 22 de outubro de 2007 estava no estacionamento da Universidade de Nevada quando um homem a atacou por trás e tentou estrangulá-la. Apesar de não conseguir, ele abusou sexualmente dela enquanto a ameaçava com uma arma e depois a deixou ir embora. Ela havia registrado um boletim de ocorrência, mas a investigação não progrediu. Os investigadores começaram a perceber um padrão nas vítimas. Todas eram universitárias magras, com o cabelo longo e liso, e os ataques ocorreram em um raio de menos de 1 quilômetro de diâmetro. Não havia mais dúvidas, Reno estava diante de um predador implacável. Eles decidiram entrevistar 100 criminosos sexuais registrados na base de dados da polícia que viviam a menos de 1 quilômetro do local dos crimes, mas não obtiveram resultados. As autoridades estavam cada vez mais preocupadas. Sabiam que após as primeiras 36 horas do desaparecimento, encontrar uma vítima de sequestro viva é quase impossível, e infelizmente não estavam errados. Em 15 de fevereiro de 2008, Albert Jimenez retornava ao trabalho após o almoço. Ele caminhava pela estrada em um campo próximo ao Parque Empresarial de Reno quando algo chamou sua atenção. Uma cor laranja fluorescente destacava-se em um amontoado de galhos descartados. Ao se aproximar, viu que eram meias cobrindo pés. Pensou inicialmente que fosse um manequim, mas logo percebeu que era um corpo humano. Entre as pernas da vítima havia um par de roupas íntimas, uma delas com imagens da pantera cor-de-rosa. Albert sabia sobre o sequestro de Brianna, mas não conseguiu reconhecer o rosto, que não se parecia com as fotos dos cartazes. Mesmo assim, decidiu avisar a polícia. Sem seu celular, ele correu para seu trabalho, a Tool Technologies, para ligar para a emergência. Os agentes chegaram rapidamente ao local em Reno para levar o corpo. Notaram que o local estava a apenas 12 quilômetros de onde Brianna havia desaparecido. Um dia depois, a autópsia confirmou os piores temores. O corpo encontrado era de Brianna. Ela havia sido agredida sexualmente e estrangulada até a morte. As roupas íntimas descobertas entre suas pernas serviram como prova da violência. O relatório também indicou que Brianna provavelmente morreu no mesmo dia em que foi sequestrada, e seu corpo permaneceu no campo por mais de uma semana. Além disso, as roupas íntimas não pertenciam a ela, sugerindo que o agressor as deixou de propósito para confundir os detetives ou que tinha um fetiche por elas.
Por fim, o DNA encontrado no corpo de Brianna correspondia ao dos ataques anteriores. Apesar de não poderem trazer Brianna de volta, os investigadores sabiam que precisavam capturar o assassino e devolver a paz à cidade. Em 1º de novembro de 2008, a polícia recebeu uma denúncia anônima sobre um homem de 27 anos chamado James Michael Biela. A fonte anônima afirmou que o comportamento de James havia se tornado estranho desde o início do caso e forneceu a descrição de sua caminhonete, uma Toyota Tacoma 2006, com estofamento cinza. Também mencionou que James havia trabalhado como instalador de tubulações perto do campus de Reno, nas mesmas datas dos ataques e do desaparecimento de Brianna. Os detetives rapidamente foram interrogar James, que negou os crimes e se recusou a fornecer uma amostra de saliva. Nervoso e evitando contato visual, alegou que tudo era coincidência e afirmou estar com sua namorada, Carlin Herman, nas datas dos crimes. No entanto, Carlin desmentiu a história de James, afirmando que não sabia onde ele estava no dia do desaparecimento de Brianna e revelando que ele frequentemente passava as noites em sua caminhonete e ficava dias sem voltar para casa. Carlin também relatou que encontrou roupas íntimas femininas no carro de James durante uma viagem de volta a Seattle, onde ele trabalhava como encanador. Após essa descoberta, Carlin viu o caso de Brianna nas notícias e pediu a um amigo para denunciar James à polícia. Carlin informou que James havia recentemente viajado para Seattle para vender sua caminhonete. A polícia conseguiu localizar o veículo e o trouxe de volta a Reno para um teste forense. Ao mesmo tempo, Carlin concordou em fornecer uma amostra de DNA de seu filho de 4 anos com James para comparação com o DNA na cena do crime. A análise revelou que o perfil genético da criança era similar ao encontrado na cena do crime, indicando que o responsável pelo crime era um familiar direto do garoto. Não havia mais dúvidas. James era o culpado pelo assassinato de Brianna e pelos outros ataques em Reno. Enquanto preparavam a documentação para sua prisão, os investigadores decidiram se aprofundar na história de vida de James. James Michael Biela nasceu em Chicago em 29 de junho de 1981 e mudou-se com sua família para o Reno aos 9 anos de idade. Sua infância foi marcada pelo abuso constante de seu pai alcoólatra, que frequentemente agredia sua mãe enquanto James observava, escondido em um canto. Esses traumas moldaram sua personalidade rebelde e agressiva, que ele canalizava nas aulas de artes marciais. Apesar de sua natureza divertida e sociável, essa dualidade o transformou em uma pessoa manipuladora. Após concluir o ensino médio, James se alistou na Marinha e alcançou o posto de cabo. No entanto, em 2001, foi expulso devido ao uso de drogas. Alguns meses depois, retornou a Reno, onde foi preso por ameaçar o vizinho de uma ex-namorada com uma faca enquanto estava embriagado. Apesar de não ter sido condenado, recebeu uma ordem de restrição e a obrigação de frequentar sessões de alcoólicos anônimos. Como se tratava de um crime menor, suas impressões digitais não foram registradas, nem seu DNA coletado. Após frequentar as sessões do AA, James reintegrou-se à sociedade, conheceu Carlin, com quem teve um relacionamento, e assumiu o papel de pai para seu filho. Embora nunca levantasse suspeitas sobre sua verdadeira natureza, suas perversões e obsessões por mulheres persistiram. Em 25 de fevereiro de 2008, a polícia de Reno obteve um mandado de prisão para James. Ele foi detido enquanto deixava seu filho no centro infantil Stepping Stones, em Reno. Levado para a prisão do condado de Walsh, foi acusado de assassinato, sequestro em primeiro grau e agressão sexual. Com James sob custódia, os investigadores obtiveram um mandado judicial para coletar seu DNA. Em uma coletiva de imprensa realizada em 26 de novembro, a delegacia da cidade confirmou que o perfil genético de James correspondia ao encontrado na cena do crime de Brianna, ligando-o também a 3 outros casos de agressão. O julgamento de James começou em 27 de maio de 2010. Durante o processo, uma das testemunhas o confrontou durante seu testemunho, pedindo que ele a olhasse nos olhos e afirmando que, apesar do ato horrível que cometeu, ela o perdoava. James não conseguiu erguer a cabeça. A mãe dele tentou defendê-lo, alegando que sua personalidade era resultado de uma infância traumática. Seus advogados utilizaram esse testemunho, juntamente com o fato de que ele era um membro produtivo da sociedade antes dos crimes e um prisioneiro exemplar, na tentativa de reduzir sua pena.
No entanto, o júri rejeitou esses argumentos. Na manhã de 2 de junho de 2010, após 9 horas de deliberação, o Tribunal do Distrito do Condado de Walsh considerou James culpado pelo sequestro, agressão sexual e assassinato de Brianna Dennison. Ele também foi considerado culpado dos abusos cometidos contra as 2 vítimas anteriores. No dia 30 de julho, o juiz Robert Perry sentenciou James à pena capital e a 4 penas adicionais de prisão perpétua. Durante a leitura da sentença, o magistrado declarou que James não apenas aterrorizou aquelas mulheres, mas também a comunidade de Reno. Em resposta, James permaneceu indiferente. Nos anos seguintes, os advogados dele tentaram reverter a pena capital, com vários recursos de apelação ao Supremo Tribunal de Nevada. No entanto, em junho de 2019, o tribunal negou esses recursos, tornando a sentença definitiva. Atualmente, James aguarda sua execução na prisão estadual do L, em Nevada. O impacto de seu crime foi tão grande que os cidadãos começaram a sentir uma necessidade urgente de proteção. Segundo alguns proprietários de lojas de armas próximas à Universidade de Nevada, as vendas triplicaram desde o incidente, abrangendo armas de fogo, armas brancas e gás de pimenta. A família de Brianna fundou a organização Making Justice for Brianna, com o objetivo de promover mudanças na justiça para crimes semelhantes e fornecer apoio aos familiares das vítimas. Essa luta resultou na promulgação da Lei de Brianna em 2013, que exige que todos os presos por crimes graves forneçam uma amostra de DNA para a polícia. Embora essa medida tenha chegado tarde demais para Brianna, ela busca evitar que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento e prevenir ataques tão terríveis como os perpetrados por James. E esse foi o vídeo de hoje. Deixe sua opinião sobre o caso aqui nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.